Olá, pessoal. Então, como nós tínhamos combinado, né, vamos falar um pouquinho sobre essa relação, né, entre escola, sociedade, mundo do trabalho, certo? E mercado, tá? Então, partindo assim de uma coisa básica, né? Primeiro é assim, a gente preliminarmente entender que existe uma distinção entre mundo do trabalho e mercado, né? Mercado profissional. Então, a ideia de mundo do trabalho é algo maior, né? Mais amplo, que inclui, por exemplo, questões de lazer, né? De realização, né? E mercado, né? Embora faça parte do mundo do trabalho, mas está muito relacionado a uma atividade profissional, à sobrevivência, à labuta, tá? Bom, mas antes de falarmos, né, da relação escola, mundo do trabalho, escola e mercado, vamos falar dessa relação sociedade-escola, ou sociedade e educação escolar, tá? Isso é algo relativamente óbvio, né? Entender que há uma relação íntima, né? Uma relação de interdependência, né? Entre a sociedade e escola, tá? De modo que a escola ela não pode ser vista simplesmente como um produto da escola, tá? Mas ela também não pode ser vista como algo separado, separado. Quer dizer, então a escola não é desculpa, a escola não é um produto da sociedade, mas também a escola não está separada da sociedade. Então, ao mesmo tempo que a escola ela está, digamos, inserida, né? Ela se constitui na sociedade, mas ela tem uma certa, tem a possibilidade de uma autonomia, tá? E na história, né? Na história da escola ou da educação escolar, pelo menos na história moderna, né? Na história ocidental, tá? Então a gente vê o aparecimento da escola tal como a gente conhece hoje, né, de currículos, de salas, de carteiras, de disciplinas, né, de séries, né, de uma organização, enfim, curricular. Essa escola, tá, tal como a gente conhece ainda hoje, ela nasce, ela aparece na modernidade. Né? Eu já, inclusive, já coloquei isso para vocês, tá? Então, ela aparece na modernidade, né, justamente por uma necessidade da sociedade moderna. Claro que a gente poderia falar no plural aí das sociedades modernas, né, mas vou falar aqui no singular, mas geral, da sociedade moderna se estruturar nesse novo, digamos, nesse novo paradigma, né? Que é justamente a saída de uma organização nomeada, né? De uma organização medieval, tá? De uma estrutura política, econômica, social, geográfica, etc., nomeada como medieval, para uma nova reorganização, tá certo? Uma nova reorganização. E isso tem a ver, por exemplo, com, sobretudo, assim, com novas atividades produtivas, não a atividade em si, mas com uma concepção de produção, né, que tem muito a ver com a questão de acumulação do capital, de organização e ordenação do trabalho, né, com uma cadeia produtiva elaborada, né, enfim. E a necessidade, inclusive, de uma nova, digamos assim, de novas elaborações de subjetividades. Então, a gente tem os trabalhos, por exemplo, do Michel Foucault, né, sobre a questão da microfísica do poder, sobre a questão do nascimento de algumas instituições, né, que passam a vigiar e controlar, né? Tem aquela ideia da arquitetura do panóptico, né? Onde ele, por exemplo, ele vai se dedicar a partir de estudos nas estruturas arquitetônicas, né? Como
conventos, quartéis, hospitais, né? E escolas, tá? Então a sociedade moderna é uma sociedade que vai se estruturando, isso na visão Foucaultiana, que vai se estruturando a partir de de um novo ordenamento, né? De novos controles, né? De novos dispositivos de poder, né? Que incidem inclusive sobre o corpo, sobre o modo como nos comportamos, né? Como lidamos, né? E o conhecimento, né? Ele passa a ser, o conhecimento ele passa a ter uma outra, passa a ter outros sentidos, né? Quer dizer, um conhecimento é, é, talvez mais utilitarista, um conhecimento mais voltado, né, para esses fins de produção. Não que o conhecimento não existisse, obviamente que não. Se a gente vai para a Idade Média, ou mesmo em outros períodos, né, no mundo ocidental, europeu, né, sobretudo, os conhecimentos existiam formas de transmissão de conhecimentos, de reprodução, de inovação desses conhecimentos. Mas na Idade Moderna, o conhecimento passa a ter novos sentidos e significados nessa reordenação e reestruturação da sociedade, né? Tem um outro livro muito bacana, né, embora não fale especificamente sobre a escola, mas termina abordando, que é o livro do Philippe Arrier, né, A História Social da Criança e da Família, em que alguns capítulos, né, o Arrier vai mostrar também como a escola ela passa a ser esse lugar de organização, né, do corpo, um espaço muito mais de disciplinarização, né? Inclusive os primeiros pedagogos, isso na Idade Moderna, né, os primeiros pedagogos aparecem não como educadores no sentido de educar, no sentido de escolarizar, de trazer as informações, né, de mediar essas informações, né, no sentido da aprendizagem da leitura, da escrita e tal, mas muito mais no sentido de moralizar, né, de estabelecer uma nova moral, né, ou seja, preparar esses humanos para essa sociedade emergente, né? E aí tem coisas curiosíssimas, né, que a gente poderia aqui trazer para vocês, tá? E que é nessa aula que a gente está mostrando aqui algumas imagens, né, indicando aí, inclusive assim na legenda, situações que são exemplares, no sentido de trazer exemplos, tá? Então essa relação entre sociedade e escola é uma relação íntima e que é uma relação dinâmica também, porque ao longo da história o modo como a escola e sociedade vão estar se relacionando vai estar também mudando. E aí a gente tem o processo de industrialização, né? Como a gente viu na aula sobre a história das políticas públicas no Brasil, né? Em cada fase daquela, essas relações mudam, né? E as concepções, os sentidos de escola também vão mudando, né? Então hoje, por exemplo, que é uma coisa que a gente vai ver no módulo seguinte, acho que no segundo ou terceiro, o quanto a educação, ela hoje é penetrada por uma lógica empresarial. Então, essa relação entre escola e sociedade, numa sociedade neoliberal, numa sociedade onde essa lógica empresarial ela já está dentro da gente, né? Essa coisa produtivista, essa coisa de metas, de performance, de desempenho. Então, isso chega drasticamente na escola e no modo como a escola se organiza, etc. e tal. Então, essa relação é uma relação o tempo todo presente. Então, a gente, né, como psicólogos, né, como vocês, psicólogas quase, né, daqui a pouco, né, é importante vocês se atentarem para isso, né, quer dizer, começar a sacar essas relações da escola e da sociedade. Contudo, essa relação, ela não é uma relação, a gente viu que ela não é uma relação unilateral, tá? Que é uma relação dinâmica, que é uma relação íntima, mas é uma relação dinâmica. Mas ela também não é uma relação homogênea. Então, por exemplo, se você faz um recorte histórico, você pode encontrar tendências
de um tipo de relação, mas a gente não pode dizer que naquele recorte só existiu aquele tipo de relação. Por exemplo, no momento que nós estamos vivendo, né, onde a gente pode identificar que há uma tendência, há uma força mais preponderante de uma relação onde a lógica empresarial, que é algo que o professor Luiz Carlos, né, vai trabalhar bastante, vocês vão ver, que essa lógica empresarial ela vai estar bem presente, tá? Mas não existe só esse tipo de relação, tá? Existem outros projetos também de escolas, outros sentidos de escolas, outras formas, né, de se estabelecer essa relação sociedade-escola, até porque a sociedade também é múltipla, né? É formada por uma amálgama de forças, né, de movimentos. Então, se você tem os interesses do mercado financeiro, você tem outros movimentos sociais, outros grupos que estão também em disputa, né, lutando por espaços de concepção da escola, né? E também na escola, né? Então você tem também disputas, né? Então no interior mesmo da escola você vai encontrar pais, professores, né, que pensam a escola de modo diferente, currículos diferentes, sentidos, compreensões diferentes. Então é algo que está o tempo todo em tensão, né? E aí, mais uma vez, é importante que nós, psicólogas e psicólogos, tenhamos, né, essa compreensão desse jogo de forças, de tensão e, acima de tudo, né, que a gente consiga fazer uma leitura, né, porque a gente não... Claro, assim, que a gente vive a gente tem um entendimento atual, né, em defesa, inclusive, do perspectivismo. Eu, inclusive, corroboro com isso, essa ideia da pluralidade, que não existe uma verdade absoluta e tal. Quer dizer, isso é uma coisa, né, que nos remete a um permanente diálogo, etc., né? A provisoriedade, né, da verdade, né, que está o tempo todo sendo refeita. Mas isso não significa necessariamente que tudo pode, né, gente? Né? Não é que tudo pode, né? Quer dizer, assumirmos o perspectivismo não significa admitirmos que tudo pode, que existe, que é isso mesmo. Se você pode acreditar que a Terra é redonda, eu posso acreditar que a Terra é plana, né? Se você pode lutar pela vida, eu posso lutar pela morte. Se você acha que a vacina resolve o problema, eu tenho o direito de achar que não, e que pronto, né? E que não tenho responsabilidade nenhuma sobre isso. Não é bem assim, né? Porque tem um nível de objetividade da realidade, de concreticidade da realidade, que é muito mais forte do que o que eu acho ou deixo de pensar, né? Então, tem uma questão, por exemplo, que existem políticas que vão estar produzindo mais exclusão do que outras, né? Políticas que vão estar produzindo mais inclusão do que exclusão, né? Políticas que vão fazer com que mais pessoas morram. Então, por exemplo, se a gente está diante de uma situação de pandemia, né? E a gente adota determinadas políticas de saúde, existem consequências objetivas, concretas, que a depender dessas políticas, né, podem fazer com que mais pessoas morram ou menos pessoas morram, ou até não morram, né? Então, não é só uma questão eu acho e é pronto, e é minha opinião e acabou. Então, cabe também a nós, né, psicólogas e psicólogos, fazermos essas leituras, né? Nesse caso em particular, né, no campo da educação, pelo menos definido na nossa disciplina, quais as políticas vão estar produzindo exclusão, né? E quais as políticas vão estar produzindo inclusão. Eu já falei isso aqui, quer dizer, por que isso é importante? Porque na nossa história, né, na história do nosso país, e eu falo história não é só no passado, o presente, também a história atual, né, nós somos um país onde nós somos marcados profundamente pela exclusão. Então, eu pelo menos acredito, assumo isso, que não tem como a gente pensar a educação sem considerar esse ponto. Quer dizer, é uma questão ética de responsabilidade. Quer dizer, pensar a educação e modelos de educação escolar tem que levar em consideração essa chaga brasileira, que é o problema da exclusão, né, do não acesso, né, das desigualdades. Então, a escola ela tem que estar
eu defendo, né, que a escola ela tem que assumir, né, essa luta, né, de contribuir, né, para a superação dessas desigualdades, portanto, da exclusão, tá? Então a gente viu essa relação entre, bem que passando, a relação entre escola, né, e sociedade, e aí a gente vai falar um pouco, né, sobre o mundo do trabalho e também mercado, tá? A escola, independentemente se a gente está se referindo a modelos escolares da modernidade, modelos escolares de períodos da não modernidade, modelos escolares do mundo ocidental, modelos escolares, né, do mundo oriental, etc., né? O que vem a ser a escola nos seus múltiplos modelos, ou seja, espaços privilegiados, né? Não necessariamente físicos, mas espaços privilegiados, onde você tem uma relação, né, de alguém que se coloca nesse lugar de aprendiz, alguém que se coloca no lugar de tutor, aí o nome você vai variar, né? Que está mediando alguma informação, algum conhecimento, tá? E o próprio conhecimento a ser mediado e, via de regra, né, os meios também, ou as ferramentas, os recursos dessa mediação. Então, independente das várias formas, né, isso que a gente chama nós chamamos de escola, mas pode ter outros nomes em outros momentos históricos, em outras sociedades, sempre tem uma relação com o mundo do trabalho, né? E o que é o mundo do trabalho? O mundo do trabalho, né, é o mundo da ação, é o mundo do fazer, é o mundo da realização, é o mundo da transformação da natureza, né, e da minha própria transformação, da transformação do sujeito, é o mundo da realização, tá? Então, o sentido da aprendizagem não é que você vai reduzir a aprendizagem a um sentido utilitarista, né? Mas ela tem um sentido de conexão de mundo, de homem humano, né? Humano-mundo. Então, a mediação de uma aprendizagem, a mediação de uma informação, de um conhecimento, né? Tem a ver, né, com o modo como o sujeito se relaciona com o mundo. E isso a gente chama de trabalho, né? Quer dizer, essa ação, tá? Vivenciada do homem na relação com o mundo, né? Que é sempre uma relação mediada. Então, os processos de aprendizagem que se dão nesses espaços privilegiados que a gente chama de escola, tendem naturalmente, né, a ter repercussões, impactos nessa relação com o mundo, tá? Nessa relação com o mundo. Então, por exemplo, a gente pode pensar um processo de educação escolar, onde necessariamente eu não tenho intenção de exercer uma determinada profissão, tá? Eu posso dizer, não, eu estou fazendo isso aqui por hobby, porque eu gosto, porque eu quero, né? Eu resolvi fazer esse curso, eu estou fazendo essa escola aqui, né? Porque eu quero só aprender a ler, porque eu quero aprender só a escrever, porque isso me interessa, mas eu não quero trabalhar nisso, aliás, nem pretendo trabalhar e viver disso, né? Mas esse meu interesse, essa minha disposição, essa abertura, né? Ela provoca naturalmente mudanças na minha forma de me relacionar com o mundo, né? Só o fato de eu ter acesso a uma informação já faz com que eu mude, né? Voltando lá àquela velha história do Heráclito, quando a gente tomou banho no rio, a gente não é mais o mesmo, nem um rio. Então, isso vai transformando, esses conhecimentos nos transformam e, consequentemente, né, o modo da gente se relacionar com o mundo também se transforma. O mundo também se transforma, a gente se transforma, né? Então, tem uma repercussão no mundo, quer dizer, a escola ela está intimamente ligada
com essa ideia de trabalho, mas trabalho não no sentido do mercado, mas no sentido da ação, né? No sentido da realização, no sentido da relação com o mundo, né? No sentido da transformação de si e do mundo, tá? O que acontece é que, como a gente vive em um mundo capitalista, produtivista, consumidor, etc., né, utilitarista, então, toda a experiência, ou boa parte da experiência escolar, ela é muito reduzida, né, aos seus aspectos mais práticos, eu diria, mais do que práticos, utilitaristas, do ponto de vista do mercado, né? Inclusive tem um livro muito legal chamado A Utilidade do Inútil, de um italiano, esqueci o sobrenome dele agora, Ordini, eu tenho ele aqui, depois eu mostro, eu vou apresentar aqui na imagem para vocês, né? E é uma discussão muito interessante, né? A utilidade do inútil, onde ele faz uma crítica ferrenha, sobretudo aí no mundo também escolar, o quanto as atividades escolares, disciplina, etc., estão muito reduzidas àquilo que é útil. Quer dizer, mas o que não é útil é muito importante, né? Vamos pegar o exemplo da poesia, né? Pegar o exemplo, então, do ponto de vista do mercado, né? A poesia, a não ser que você vá comercializar, mas eu não quero comercializar, eu quero fazer só poesia, eu quero passar aqui o dia, a semana, né? Fazendo poesia para as estrelas, para os pássaros, para as árvores, né? Mas que coisa inútil, né? Mas isso pode ser muito bom, né? Ou brincar, né? Ou não fazer nada, por exemplo, o ócio, né? Então, a dimensão do inútil é importante também, né? Ou seja, tem experiências na vida escolar que não é da ordem do utilitário, né? Mas que são importantes para o processo formativo. Isso também faz parte dessa relação da escola com o mundo do trabalho, né? Mas também a gente não pode ser ingênuo, né? Sobretudo numa sociedade como a nossa, há sempre uma relação da escola com o mercado, né? Sobretudo aí, por exemplo, no ensino superior, no ensino técnico, que tem esse objetivo já de cara, né? De inserção no mercado de trabalho, né? De possibilitar de criar as condições do sujeito sobreviver com o seu trabalho, né? Então, isso também existe e é legítimo que exista. A crítica que se faz, às vezes, é reduzir a escola a essa relação com o mercado e, às vezes, o que é pior, o mercado passar a definir, né, de uma maneira muito preponderante, muito, né, forte, incisiva, qual o conteúdo que deve ser ensinado ou não, como deve ser o currículo, e o que acontece agora, que é essa lógica que o Luiz Carlos fala, né, essa lógica empresarial, né, que se aposta do mundo da escola. Mas também para nós, psicólogas e psicólogos, é muito importante, né, fazer essas compreensões. Por exemplo, fazer essas leituras. Por exemplo, quando a gente trabalha com orientação profissional, né, quando a gente trabalha com o público do terceiro ano, né, que são aqueles jovens que estão se preparando, né, para ingressar no ensino superior, ou no ensino técnico, ou mesmo no mundo do mercado, né, de trabalho. Então, isso é muito importante, isso faz parte da vida da gente, né? Então, entender também essas relações, a escola não pode virar as costas a ignorar simplesmente o mundo do mercado, que tem a ver com a sobrevivência dos sujeitos em um mundo capitalista, né? Porque é esse mundo. Pode ser até que a gente critique e a humanidade crie outras formas de organização social e econômica, mas é esse mundo que a gente vive, né? E que há necessidade de ter um diálogo. Não é que a escola vá se adaptar, né? Mas é que haja um diálogo a respeito disso. Então, tem muita coisa assim que eu não esgotei, né? Dessa relação sociedade, escola, mundo do trabalho e mundo do mercado de trabalho. Mas eu acho que o geral, acho que esses são esses pontos que eu gostaria de passar para vocês e a partir daí ter esses retornos. Beleza?